Então tá gravando. Bom, esse simulador, o JFlap, eu disponibilizei para vocês, né? Então vocês vão poder abrir ele é em Java, tem no site a última versão, mas podem utilizar essa versão aqui, que ela é uma versão que está estável. Tá? Então quando vocês abrirem o simulador, vocês vão escolher Turing Machine, tá? Que é a máquina de Turing. Quando vocês fizerem isso, né, vocês vão poder, vocês vão enxergar um editor aqui. Tá? É um editor gráfico, né? É um editor em que tu vai poder criar, por exemplo, os estados, né, quando tu clica na bolinha aqui, tu pode adicionar estados. E ele já bota os nomes dos estados, Q0, Q1, Q2, Q3, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a flechinha para conectar os estados. Por exemplo, se eu tenho uma transição do Q0 para o flechinha aqui. Se eu tenho uma transição do Q0 para o Q1, eu vou colocar essa transição. E aqui eu tenho que especificar, né? Leitura de um símbolo, por exemplo, A minúsculo, eu vou escrever A maiúsculo e vou mover a cabeça de leitura para direita, right. Então, então assim, ó, na leitura do A minúsculo, escrevo B maiúsculo e vou para a direita. Essa é a transição que eu criei aqui. Agora, eu posso criar uma outra transição, por exemplo, do Q1 para o Q3. Eu quero ir para o Q3, se o meu símbolo, o próximo símbolo lido for B minúsculo, eu vou escrever B maiúsculo e vou para a direita. Então, eu criei essa transição aqui. Se eu quiser mudar o que está escrito na transição, eu aperto na flechinha. Eu clico 2 vezes em cima, eu consegui editar. Eu não queria ter botado B maiúsculo, eu queria ter botado A maiúsculo. E o meu movimento eu queria que fosse right ou left, né? É right mesmo, então eu mantenho ali o movimento. Bom, então, se eu quero fazer com que essa bolinha seja o estado inicial, o que eu tenho que fazer? Eu estou aqui com um modo de ponteiro aqui, né? Eu posso clicar com o botão direito em cima e dizer que esse estado é o inicial. Então ele fica com esse símbolo aqui. Tá? Digamos que o estado Q3 é o estado que eu quero que ele seja o estado final. Bom, então eu clico com o botão direito, né? Estando com essa opção selecionada aqui, eu clico com o botão direito e boto final. Tá? Eu posso mudar o label? Posso mudar o label. Posso escrever um label diferente, por exemplo, QF. Aí eu posso dizer que o label desse estado aqui é o QF. Tá? Então são opções que tu tem. Se eu quiser remover, eu posso remover. State label, só clicar com o botão direito em cima eu removo. Tá? Deixa eu ver ali qual é a pergunta. Tem uma pergunta. Pode perguntar. Ô, Sor, olha só, e quando a gente quer colocar, tipo, se for branco? Símbolo branco. Símbolo branco, tu pode colocar... acho que tu procura no Google mesmo, daí tu copia o símbolo do próprio Google. Eu tentei fazer Blank, isso, não deu, ficou branco lá, ficou blank quadradinho. symbol JFlap. Ah, tá, era Acho que vai outro jeito. aparecer aqui. Acho que vai aparecer aqui esse símbolo aqui, ó. Esse quadradinho aqui? É. Esse é o quadradinho. Então, se tu for aqui, ó, eu quero uma transição do Q1 pro Q2 quando eu leio um símbolo branco. Quando eu leio um símbolo branco, tá vendo ali? Colei. Uhum. Dá no mesmo aqui, né? Eu boto aqui um símbolo Mas X. se eu deixar ele em branco, fica esse quadradinho, não fica? Fica o mesmo quadradinho. Só que deixa eu só ver se ele precisa. Acho que tinha uma versão que tu tinha que explicitamente colocar. Deixa eu ver se eu não colocar nada, ele vai manter a mesma informação. Se eu não colocar nada. E aí eu boto aqui, por exemplo, X também. Vai para a direita. Então se eu não tenho nada, escreve X, vai para a direita e fica no estado Q2. Se está no estado Q2, lê nada, símbolo branco, né? Escreve X, vai para a direita e vai para o estado final. Uma transição para o estado final, né? Tá. Agora, se eu quiser simular, vamos simular isso aqui. Eu quero input, né, step, e aqui eu vou botar uma palavra de entrada para essa máquina de Turing analisar se ela vai parar no estado final ou não. Bom, para parar no estado final, eu teria que ter uma sequência A maiúsculo, B minúsculo. Aí eu conseguiria chegar no estado final, né? Então, se eu tiver um A minúsculo e um B minúsculo, essa máquina deveria aceitar. Então, eu estou no modo de execução. Né? Estou no modo de execução e simulação. Eu posso ir step by step, posso resetar,
né, para o início, um step by step. Ó. Na leitura do A minúsculo, eu escrevi A maiúsculo, vocês conseguem ver na fita aqui, né? O A minúsculo foi lido, ó, se eu resetar de novo, ó, eu tenho A minúsculo na fita e B minúsculo. Se eu estou no estado inicial, na leitura do símbolo A minúsculo da fita, eu tenho essa transição. Eu escrevo A maiúsculo e vou para a direita. Então, vamos lá, foi para a direita. Agora, na fita, eu tenho o A minúsculo na célula anterior e o B minúsculo agora sendo lido, né? Bom, estou no estado Q1. Na leitura do símbolo B minúsculo, eu escrevo B maiúsculo e vou para a direita. Então, escreveu B minúsculo, foi substituído por B maiúsculo e não tenho mais nada para ler, né? Não tenho nenhuma transição, estou no Q3, não tenho mais nenhuma transição. Q3 é um estado final, por isso que ficou verde aqui. Tá? Agora eu posso testar daí eu fecho aqui, ó. Aqui em cima eu fecho. Agora eu quero simular com um valor diferente. Eu quero simular uma palavra, né, que seria rejeitada. Bom, uma palavra que seria rejeitada, eu vou colocar aqui, ó, A minúsculo e C. A minúsculo e C não deveria ser aceita a palavra, né, porque eu tenho A minúsculo, né, vai para o estado Q1, e do estado Q1, na leitura do caractere C, eu não tenho nenhuma transição. Não tenho transição, então deveria parar e rejeitar. Vamos lá. Vamos testar. Então, step by step. Ó. Vou fazer o primeiro teste, vou para o estado Q1, o A minúsculo foi substituído por A maiúsculo, ó, nessa transição de Q0 para Q1, meu estado atual é o Q1. Agora eu vou para o estado, vou tentar transicionar, né? E aí vai ter uma rejeição. Né? Ou seja, ficou vermelho aqui porque não tem transição definida. Quando eu estou no Q1, na leitura do caractere C maiúsculo, não tem transição definida. Né? Agora eu vou fazer um outro teste. Vamos somente colocar o caractere A minúsculo. Tá? Só o A minúsculo. Deveria aceitar, né? Porque se ele ler um símbolo branco, ó, na leitura do A minúsculo, ele escreve A maiúsculo e vai para a direita. Aí eu estou no estado Q1. Na leitura de um símbolo branco, ele deveria escrever X e ir para a direita. E aí ele estaria no Q2. Na leitura no estado Q2, na leitura de um símbolo branco, ele deveria escrever X e ir para a direita e iria parar no estado Q3. Então, se eu botar o símbolo A só, vamos fazer um teste. Então, a primeira transição ocorreu porque o A minúsculo foi lido, foi escrito A maiúsculo na fita e foi para a direita a cabeça de leitura escrita. O estado atual é o Q1. Agora, o que aconteceu? Na leitura do símbolo branco foi escrito X, tá vendo aqui? Na leitura do símbolo branco foi escrito X e teve uma transição de Q1 para Q2. Meu estado atual é Q2. Vou ler um símbolo branco. Se eu ler um símbolo branco, eu vou escrever X e vou mover para a direita a cabeça de leitura. Então, vai lá. O que aconteceu? Eu atingi o estado final nessa transição de Q2 para Q1 e a palavra foi aceita. Então, só a palavra A sozinha ela já é aceita. Tá? Bom, tem a possibilidade de fazer uma transição de um estado para ele mesmo? Tem. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu poderia eliminar aqui, ó, esta transição. Ops. Eliminar essa transição. Né? Eu utilizo essa caveirinha aqui para fazer isso. E eu vou criar uma transição de um estado para ele mesmo. Tá? Então, vamos ver aqui. Criei uma transição de um estado para ele mesmo. E aí eu vou definir aqui que quando lê um símbolo vazio, ele escreve um X e vai para a direita e mantém no estado Q1. Tá? Se ele encontrar um C, digamos, um C minúsculo, ele vai escrever C maiúsculo e vai para a direita, né? E vou manter assim. Tá? Então vamos testar. Ó. Se eu tiver um espaço entre o A e o C, ele deveria ainda aceitar a palavra. Vamos ver. Vou botar aqui, ó. A, espaço, 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 C. Ó, o espaço, ele não pode ser utilizado, tá vendo aqui na hora de simular? Porque o espaço não é o símbolo branco, é um espaço. Então já não daria certo esse meu teste. Né? Vamos ver, vamos executar ele aqui. Ó. Já foi. Não existe transição, né? Quando eu estou no Q1, não existe transição quando eu leio um espaço, que é diferente de um símbolo branco. Tá? Então, para testar, para fazer esse teste, eu vou copiar esse símbolo branco daqui, do Google mesmo, né? E vou colocar aqui na minha entrada.
Então, digamos que eu tenho um A num certo lugar da fita, né? Um A na fita, depois vários símbolos brancos, o C. Bom, dessa forma, olha o que aconteceu. O marcador, a cabeça está apontando para o A, né? A cabeça de leitura escrita. Então, vamos lá. O A foi substituído, o A minúsculo foi substituído por A maiúsculo e foi para a direita, a cabeça de leitura escrita. Né? E agora a minha cabeça de leitura escrita está apontando para um símbolo branco e está no estado Q1. O que vai acontecer? Quando eu estou no estado Q1, na leitura de um símbolo branco, eu escrevo X no lugar e vou para a direita. E mantenho no mesmo estado. Fico no mesmo estado. Então vamos lá. Isso aí vai acontecer o X lá sendo substituído. O símbolo branco sendo substituído por X, 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 até chegar no C. O C, eu tenho uma transição do Q1 para o Q2. Ó. Quando eu estou no estado Q1, na leitura do caractere C, eu vou escrever C maiúsculo no lugar, vou movimentar para a direita, cabeça de leitura escrita, e vou transicionar do Q1 para o Q2. Foi o que aconteceu. Estou aqui. Agora, estou no estado Q2. A minha cabeça de leitura escrita está apontando para uma célula que tem o símbolo branco. Né? Então, quando eu tenho uma transição desse tipo, né, do Q2 para o Q3, em que o símbolo branco é substituído por X e vai para a direita, então, nesse caso, se eu simular, eu vou atingir o estado final. Tá? Dúvidas, pessoal? Então, para simular com o símbolo branco, tem que colocar o símbolo branco e não espaços, tá? Na entrada ali, ó. Tem que fazer o teste aqui, input, e colocar, por exemplo, C. Tá? Aí sim é possível simular. Simulando símbolos brancos antes do A. Ó. Então eu poderia, por exemplo, fazer uma transição para pular os símbolos brancos aqui, né? Para conseguir simular essa situação. Qual a dúvida? O Renan perguntou ali para deletar a linha. Daí tem essa mesma coisa da caveira, né? A caveira pode deletar a bolinha ou a linha, ou a transição. Então, por exemplo, eu quero deletar essa parte aqui, deletei tudo uma vez só, tá vendo? A minha dúvida é que às vezes tem ali no tipo Q0 para o próprio Q0 aquela parte da fita inicial. No caso já tem a seta, daí não precisa colocar o desenho aquele da. Isso aqui? O pauzinho. No caso de ter essa seta, já não precisa colocar tipo uma seta indo para Q0 e com aquele solzinho no desenho, tipo solzinho e direita. Ah, sim, isso aí é para simbolizar na teoria, né, o marcador de início. Se tu quiser simular um marcador de início, tu pode simular. Né? Por exemplo, digamos que tu tem um marcador de início que é o asterisco. Então como é que tu vai fazer? Eu faria assim, ó. Eu criaria uma transição dele para ele mesmo, e digamos que o asterisco é o teu marcador de início. E aqui, asterisco. Né? E vai para a direita. Então eu poderia simular dessa forma, ó. Ele vai obedecer exatamente o que tu fizer. Digamos que o marcador de início, eu vou colocar aqui, que é o asterisco, depois o A, depois o B. E aí eu atinjo... Essa palavra deveria ser aceita, né? Então vamos lá. Se eu simular isso aqui, ó, eu tô apontando para o marcador de início, ó. Estou no Q0. Na leitura do marcador de início, escrevo o marcador de início e vou para a direita. Né? Vamos lá. Funcionou? Entendi. Tá? Ó, Eu achei que tinha que ser necessariamente aquele solzinho, mas não, tipo, o marcador de início pode ser qualquer um que eu colocar. Qualquer coisa. A gente botou aquele símbolo lá, mais na parte teórica, mas o marcador de início tu que define. Se tu quiser, por exemplo, eu quero chegar... quero pular todos os símbolos brancos. Digamos que eu tenho vários símbolos brancos antes da minha entrada. Tá? Vamos lá. Poderia fazer o seguinte, ó. Tenho vários símbolos brancos antes da entrada, precisamente na fita, né? Então, se eu tiver um símbolo branco, eu vou pegar ele daqui, ó. Símbolo branco, blank symbol. Vou botar aqui, ó. Símbolo branco. Eu escrevo o símbolo branco no final. Então, na leitura de um símbolo branco, eu escrevo o símbolo branco e vou para a direita, tá? Então, eu pulo todos os símbolos brancos. E vou se eu tiver algum símbolo branco, eventualmente, na esquerda da minha entrada. Então, vamos lá. Digamos que a minha entrada ela não começa bem no início aqui. Ela começa aqui, ó. A minha entrada começa aqui, A, B, né? E depois tem mais alguns símbolos brancos e o resto vai ser preenchido automaticamente com símbolos brancos. Né? Então, o que acontece? Ó,
Tá vendo que eu tô aqui nessa posição, minha cabeça de leitura escrita começou aqui, né? A minha fita é infinita à esquerda aqui. Mas então vou pular todos os símbolos brancos até chegar na entrada e começar a processar a palavra. Então, se eu fizer o teste aqui, eu vou passar por cada um deles, ó. Ó, eu leio e escrevo o próprio símbolo branco e mantenho no estado que é 0. Ó. Até que eu chego na palavra propriamente dita na fita. Né? Agora eu cheguei no primeiro caractere da fita, aí eu vou pro Q1, depois pro Q2 e acabou. Aí eu tenho na fita, no final, eu tenho a palavra AB maiúsculo, né? Na fita. Dúvidas, pessoal? Com o uso do Entendi. simulador? Eu tenho a última dúvida, eu juro que eu paro de incomodar. Não, sem problemas. No caso dessa máquina aí, ele não te dá outras opções, tipo, que nem a outra é o fluxograma e te dá as rotuladas. Nesse máquina... caso, ele só executa mostrando a fita, no caso, né? Exatamente, é a fita. Tudo que tu vai ter aqui de informação, ó, a máquina de Turing ela pode ser utilizada para reconhecer uma linguagem, então eu coloquei aqui uma palavra, né? Essa máquina de Turing só reconhece a linguagem que tem a única palavra AB. Só reconhece a linguagem que tem uma palavra só, que é a palavra AB minúsculo. Se eu botar qualquer outra palavra, vai rejeitar a palavra. Né? Então, por exemplo, se eu testar aqui uma palavra A, B, digamos B repetido, ele deveria rejeitar. Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos lá, A, B, B. Né? Então, A vai para o estado Q1, depois na leitura do B eu vou para o estado Q3, e agora aqui, né, na leitura do caractere B, eu teria mais um B, né? Na leitura do caractere B, do último B, eu não tenho transição definida, né? Então, aqui o simulador ele não mostra como rejeição, mas seria rejeitado. Tá? Porque a máquina de Turing, a partir do estado inicial, na leitura de um símbolo, eu tenho que ter uma transição definida. Então, por exemplo, para conseguir manter funcionando corretamente, para aceitar um B adicional, eu teria que botar aqui, ó, na leitura de um B, eu escrevo um B maiúsculo e vou para a direita, por exemplo. E aí vamos ver como é que vai se sair aqui a nossa máquina. Então, acho que ele não gostou disso aqui. Tem uma limitação. Perdeu, peraí. Deixa eu deletar isso aqui, vamos ver se ele suporta, né? Não sei se ele vai suportar isso aqui. Mas é possível botar, por exemplo, a partir da leitura de um B. Escrevo um B maiúsculo, vou para a direita. É uma transição do estado final para ele mesmo. Deveria suportar no simulador. Agora, se não suporta... Preferences. Deixa eu ver se tem alguma coisa em preferências. Adicionei mais um sem querer. Peraí, deixa eu remover esse cara aqui. A princípio ele não está aceitando aqui, né, mas deveria aceitar. Tá? Porque eu gostaria de me manter no estado Q3 enquanto eu lesse um símbolo, né, que me fizesse ficar nele. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer para um símbolo diferente. Acho que ele não vai deixar também. Tá falando para olhar em preferências. Deixa eu ver se eu consigo abrir o simulador novamente, peraí. Preferências. Turing Machine preferências. Ah, tá. Daí, para fazer aquilo ali que eu estou interessado em fazer, né, me manter no estado final, eu tenho que marcar essa opção, Enable Transitions from Turing Machine Final States. Então agora eu marquei essa opção, né,
Então, nesse caso, agora vai dar certo. Vamos fazer um teste ali, Turing Machine. Vamos adicionar os nossos estados que a gente estava fazendo ali. Então, por exemplo, eu tenho esse estado aqui, e esse estado. Vamos lá. Então, se eu ler um A, eu escrevo A maiúsculo, vou para a direita. Se eu ler um B, eu escrevo B maiúsculo, vou para a direita. E se eu ler dentro de um estado final, né? Deixa eu só mudar aqui. Vou dizer que esse cara aqui é estado final, esse cara aqui é estado inicial. E no estado final eu permito a leitura também de caracteres adicionais. Tá, então vamos lá aqui. Se eu ler um B de novo, eu escrevo B e vou para a direita. Tá, então eu posso ter inúmeros Bs. Então pode ser A, B, 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 B e assim por diante. Tá? Vamos fazer um teste agora. Não é. Até a pergunta ali, né? Isso não é um tipo de uma proteção para palavras em branco. Não em branco. É assim. Se tu é possível definir as transições, né? Dentro de um estado final para se manter no próprio estado final. Então, por exemplo, tu permite que as palavras dessa linguagem, né? Elas comecem por A e tenham tantos Bs quantos tu quiser. Infinitos Bs. Tá? Zero, na realidade, infinitos Bs, né? Então, se eu fizer um teste aqui, ó. Eu boto aqui a palavra, agora foi possível simular, ó. Eu boto a palavra A, B, 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 deveria aceitar. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, step by step, ó. Estou no estado Q1, ó. Na leitura do caractere A minúsculo, escrevi A maiúsculo aqui na minha simulação, estou no estado Q1. Agora, na leitura de um B, vou transicionar para o Q2. Já está verde, tá vendo? Porque é um estado final. E se eu continuar lendo, ele manteve, ele só não deixa aqui, né, a informação, mas ele permitiu com que fosse feita essa transição. Né? Foi possível simular. Agora, se eu tiver, digamos, eu vou fazer um teste para sair do estado final. Digamos que se eu ler um C, eu volto para cá. Se eu ler um C no final, eu volto para o estado Q1. Vamos fazer um teste. Então, se eu tiver um A, B, 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 C e B, essa palavra deveria ser aceita, né? Eu tenho um A, tenho um B, tenho um outro B, tenho um outro B, tenho um C e tenho um B. Volto para o estado final quando eu estiver no último caractere. Vamos lá, vamos ver se funciona. O simulador ele se perde. Isso é uma pena. Porque o que acontece? Ele leria um B, manteria no estado final. Leria outro B, manteria no estado final. Leria outro B, manteria no estado final. Voltaria para o C. Na leitura do C, ele voltaria para o Q1, depois voltaria para o Q2 novamente na leitura de um B. Né? Então, achei até estranho não ter funcionado. Na leitura do B, B maiúsculo, para a direita. Na leitura de um C, eu vou escrever um C maiúsculo. Na realidade, eu gostaria de voltar para o outro estado. Né? Deixa eu voltar para o outro estado aqui. Então, na leitura de um C, escrevo C maiúsculo. Vou para a direita. Eu vou fazer esse cara aqui, o último estado, Q2 ser um estado final. Esse cara aqui, o primeiro, ser um estado inicial. Né? Eu não vou colocar nada por enquanto, só quero ver se vai funcionar a transição para sair do estado final e voltar para o estado Q1. Então seria a palavra A, B, C. Vamos lá. Ele não suporta. Uhum. Então teria que evitar de usar o mesmo estado, mas é meio... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra
Um outro teste, eu vou definir um outro estado final. Outro estado final. E aqui eu teria uma transição daqui para cá. Na leitura de um B, eu escrevo um outro B, para ver se vai transicionar do estado Q2 para o estado Q3, que também é estado final. Vou fazer esse teste. Eu teria que ter uma palavra para chegar até o estado Q3, eu teria que ter ABB. ABB. Fazer um teste aqui, tá, foi. Não vai. Tem esse problema. Talvez, pessoal, talvez tenha uma versão que seja mais recente lá no site. Tá? Se vocês precisarem de transições para se manter no estado final, tem que tentar efetuar o download. Talvez eu já tenha solucionado esse problema. No JFlap. Porque aqui nesse vídeo, ó, aparece uma transição saindo do estado final. Ó, nesse exemplo de menos de 2 minutos. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho uma transição do estado final, ó, eu vou para o estado final Q1, do Q1 eu vou para o Q2, que é estado não final, do Q2 eu volto para um estado final, na nossa máquina não está funcionando. Talvez seja, então, é possível fazer pelo jeito aqui. Vamos ver como é que foi feita a simulação. Multiple tests. Tá, então, a princípio é possível fazer, só tem que efetuar o download da última versão, tá? Então isso aí seria um passo para se fazer. E tentar fazer a simulação, como eu dei de exemplo ali, né? Então, uma simulação similar a que eu fiz, tá? E fazer o download da última versão no próprio site. Tem que preencher esse formulário para ser possível fazer o download, tá? Da última versão aqui, né? Através desse site aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui deixa eu abrir novamente. Vou fazer um outro teste bem rapidinho. Que é não utilizando aquela. Existem duas formas de fazer uma simulação, né? Deixa eu ver. Então vai ser Java. Vamos fazer um outro teste bem rapidamente. Uma outra forma de simular seria assim. Turing Machine. Né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou agora especificar minha máquina. Mesma máquina que eu fiz antes. Tá? Estado inicial, estado final. Uma transição daqui para cá, que é na leitura de um A, escrevo um A maiúsculo. Aqui na leitura de um B, escrevo um B maiúsculo. Na leitura de um C, saio do estado final e volto para o estado Q1. Né? E é isso aqui. Tá. Agora, se eu fizer um teste multiple run eu boto as palavras aqui e aqui vai apresentar o resultado, se foi aceito ou não. Então, por exemplo, eu quero fazer um teste A, B, né? Simplesmente depois eu quero fazer um A, B, C, B, para ver se seria aceito, deveria ser aceito também, e somente um A, B, C. A, B, C deveria ser rejeitada, porque vai parar no estado Q1, A, B deveria ser aceita, porque vai parar no estado Q2, e A, B, C, B, A, B, C, B, pararia no estado Q2 também. Se eu fazer um run multiple, aí funcionou. Tá vendo? Então, mas a última... mas a última deu um resultado incorreto também. Ó. Se vocês forem observar, essa palavra aqui deveria ser rejeitada. Porque esse estado, o que acontece? Do Q0 para o Q1 na leitura do caractere A. Depois do Q1 para o Q2 na leitura do caractere B. E do Q2 para o Q1 voltando na leitura do caractere C. Ou seja, aqui eu teria uma rejeição. Né?
Então talvez realmente esse simulador esteja bugado. Tá? Então recomendo vocês baixarem a nova versão para evitar algum tipo de problema, que é o que a gente está enfrentando aqui, né? Esse simulador aqui, deixa eu ver de qual ano é. 2009. Então é possível que tenha uma versão mais recente do simulador, tá, pessoal? Tentem baixar uma versão mais recente, né, para evitar esses problemas, tá? Deixa eu ver se eu testar uma outra sequência. A, B. Tá aceitando a C também. Então tá bem estranho esse simulador aqui. Ele deveria ter rejeitado essa palavra aqui, né? Preferências. Só se foi isso aqui que sacaneou. Deixa eu desmarcar e testar de novo. Vou fazer bem rapidamente. A maiúsculo. B maiúsculo. C. C maiúsculo. Final inicial. Fazer um teste. Multiple run. Reject. Eu acho que ali era o problema, era a configuração mesmo. Vamos ver aqui se vai funcionar. Então, a B deveria ser aceita. Vamos fazer o teste. A B deveria ser aceita, né? A e B para no estado Q2. A B, C deveria ser rejeitada. A B, C, B deveria ser aceita, tá? Então essa transição aqui que não está funcionando, né? Que é sair do estado final para um estado não final e não ter mais nenhum símbolo para ler, que é essa situação, ele está aceitando a palavra, tá? Então isso aí está inválido. Então é bom verificar, né? Se a nova versão do simulador vai ajudar com isso. Dúvidas, pessoal? Tem outros simuladores da máquina de Turing, vocês não precisam, por exemplo, ficar restritos a esse simulador. Talvez tenha algum outro simulador. Sim, era uma máquina de Turing. Assim, esse simulador aqui, ele é um simulador de máquina de Turing, mas a gente pode ter, por exemplo, Turing, se a gente procurar no Google rapidamente, Turing Machine Simulator online, talvez a gente ache um simulador, um outro simulador, online Turing Machine Simulator. E a gente poderia fazer os mesmos testes, né? Aqui é um pouco mais complexo, porque tu tem que especificar o código, né? Ver se tem algum exemplo aqui. É bem chato de especificar, né? E aqui tem a fita, tu consegue verificar a fita, tá? Só tem que entender como é que tu faz para especificar os estados aqui. Init, estado inicial, e que accept é o estado final, né? Deve ter sido especificado esse estado aqui em algum lugar. E deixa eu ver se tem algum outro. Como é uma máquina muito clássica, né, a gente vai ter diversos simuladores. Aqui é um outro simulador que pode ser utilizado também, né? E aqui ele vai fazendo uma computação, né, e depois vai colocar um sorrisinho na fita ainda, no final. Então é possível alterar aqui e fazer a simulação. Só tem que entender como é que faz aqui se utiliza o simulador propriamente dito, né? Por isso que é interessante o JFlap.
O JFlap, ele é mais gráfico, né? Então, esse aqui é um simulador. Deixa eu ver se tem algum outro simulador. Pode ser utilizado. Então, esse simulador aqui... aqui eu tenho regras de edição e ele vai construir tipo uma tabela, né? Então, eu tenho qual o estado atual, qual o símbolo lido, qual o novo símbolo a ser escrito, qual o novo estado e qual o sentido de movimento, tá? Então foi descrito numa tabela mesmo, né? Você escreve numa tabela e consegue fazer a simulação. Então opções vocês têm aos montes, tá? Vocês podem tentar baixar uma nova versão do JFlap, vocês podem tentar utilizar um simulador diferente que vocês encontrarem online, algum simulador mais amigável, né? Não necessariamente esses simuladores que tem que especificar uma sintaxe, né, para criar a máquina de Turing, mas tem diversas opções, tá? Então, tentem achar que melhor vá auxiliar vocês a construir a máquina de Turing, tá? Então, o interessante nos exercícios é o quê? É criar uma máquina, né, para que ela resolva o problema que foi especificado no problema, no exercício, né? Então, o exercício lá do trabalho 5, né? Deixa eu pegar aqui. 5. Vocês poderiam, essa máquina de Turing funcionaria. Acho que alguns de vocês devem ter feito essa simulação na máquina de Turing no JFlap, digitado essa máquina de Turing simulado, né, para verificar a computação. Essa outra máquina também funcionaria, né, porque aqui eu não tenho uma transição que sai do Q4 e vai para algum lugar, eu simplesmente tenho a possibilidade de chegar no estado Q4, que é um estado final. E depois aqui, né, aqui é que eu peço diversos exercícios, né, para construir no simulador. Tá? Então, o simulador ele teria que fazer no item a linguagem L1. O que é a linguagem L1? A linguagem L1 é a linguagem vazia, uma linguagem que não tem nenhuma palavra. Né? Então, a tua máquina de Turing, tu poderia construir uma máquina de Turing para reconhecer essa linguagem, ou seja, uma máquina de Turing que nunca aceita nada. Né? L2, né? L2 é igual a uma linguagem que tem a palavra vazia. Né? Então, a palavra vazia ela seria aceita, não precisa ler nada da fita e já estaria aceitando o que está na fita. Né? Ou seja, se eu não tenho nada na fita, né, ela deveria aceitar. Tá? Então, nesse caso, eu já teria que basicamente o meu estado inicial é o mesmo estado final. Então, se eu já parto já no início da execução, eu crio um estado inicial, ele também vai ser estado final. Isso garante que eu vou aceitar a palavra vazia, palavra que não tem nenhum caractere. Isso. Uma linguagem L2 é uma linguagem que reconhece a palavra vazia, né? A palavra vazia é uma palavra que não tem nenhum caractere. Então, minha máquina de Turing vai ter um estado só, e o estado inicial é o próprio estado final. E eu não vou ter nenhuma transição. Basicamente, uma bolinha que é o Q0, né? Que é o próprio estado inicial e o final ao mesmo tempo. Então, se eu fizesse aqui como exemplo, seria essa bolinha aqui, em que eu diria que ela é tanto o estado inicial quanto o estado final. Vejo que se eu clicar com o botão direito, aqui está marcado os dois. Então, na realidade, se eu simular isso, olha só, eu simulei e não coloquei nada na entrada. Vejam que já está aceitando a palavra vazia, né? Eu não tenho nada na fita, não coloquei nada, só tem símbolos brancos ali, e eu já parto aceitando já no início dos tempos. Isso seria a solução de uma máquina de Turing para reconhecer a linguagem L2. Tá? Agora, do exercício 1, eu simplesmente teria isso aqui. É uma palavra, é uma máquina de Turing que só tem um estado inicial e não tem um estado final, ou seja, ela não reconhece nada. Por quê? Porque a linguagem 1 é a linguagem vazia, não tem nenhuma palavra.
Então, eles são exercícios bem, os dois primeiros, né, mais teóricos, assim, né, mas é possível simular, né, simular dessa forma. Se eu simular aqui e não especificar nenhuma palavra, né, eu já rejeito, né. Se eu fizer a simulação, eu já acabo rejeitando. Olha só, acabou rejeitando a palavra, né. Então, nesse caso, linguagem L1 é linguagem vazia, que não tem nenhuma palavra. Depois eu tenho uma linguagem L3, ó. L3 são palavras tal que a palavra tem o mesmo número de símbolos A e B. Então, tem o mesmo número de símbolos A e B. Então, para todo A, eu tenho que ter um B correspondente. Basicamente é isso. Então, toda vez que eu achar um A, eu tenho que procurar um B. Essa seria a abordagem para resolver esse problema da linguagem L3, palavras que têm essa característica. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Ó, toda vez que eu tiver um A, eu substituo ele por A maiúsculo e procuro um B correspondente. Vou indo para a direita até achar um B, substituo o B por B maiúsculo, volto para a esquerda na minha fita até o início, procuro um próximo símbolo A minúsculo, né? E né, se eu achar um A minúsculo, eu procuro o B correspondente, marco o A com A maiúsculo, procuro um B com B maiúsculo e fico nessa sistemática, né? Toda vez que eu achar um A minúsculo, eu procuro um B minúsculo. E marco os dois, né, como símbolos que eu já olhei, né, que eu já avaliei, né, porque são símbolos que eu já analisei, então eu simplesmente boto eles como letras maiúsculas, tá? Então essa seria a abordagem para resolver. Então, antes de implementar a máquina de Turing, vocês vão ter que verificar, vocês vão ter que elaborar um algoritmo na cabeça de vocês. Como é que vocês fariam? Olha, eu primeiro, todo A que eu achar, eu vou procurar um B. Para todo A que eu achar, eu vou procurar um B, né? E assim por diante. Outra máquina, L4. L4 é uma palavra pertencente ao alfabeto de símbolos AB, tal que o 10º símbolo da direita para a esquerda é A. Tá? Então, o 10º símbolo da direita para a esquerda é o A. Então, essa é a nosso requisito aqui, tá? Então, aqui tem que basicamente, tu vai ter que ter o número de estados, né, para conseguir contar, né? Porque tu vai ter que, né, contar baseado nos estados que tu tiver na tua máquina. Então, para contar exatamente 10 símbolos, né, os estados vão te auxiliar nessa contagem. Depois, eu tenho uma palavra aqui, eu tenho um A entre ela mesma. Então, é uma palavra, e aqui eu tenho um A entre ela mesma. Tá? E W é palavra do alfabeto AB. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, basicamente, né, a minha estratégia seria, olha, eu vou procurar o meio, né, da palavra. Tá? Então, eu vou começando a fazer uma varredura, né, e vou procurar o meio da palavra. Né? Quando eu encontrar o meio da palavra, eu sei que eu estou no A. Tá? Por exemplo, se for A, é porque eu cheguei no meio da palavra. Tá? E eu vou comparar o primeiro símbolo da primeira palavra com o primeiro símbolo após o A. O segundo símbolo da primeira palavra com o segundo símbolo após o A. E assim por diante. Então, se os símbolos forem iguais, antes do A e depois do A, é porque as duas palavras são iguais. W é igual a W. Né? Se elas forem diferentes, a palavra não vai ser aceita. Se elas forem iguais, as palavras vão ser aceitas. Então, isso é a forma de como resolver esse problema. Depois, aqui é similar a L5, né? Eu tenho uma palavra seguida dela mesma. Então, eu tenho que encontrar o meio. Para a partir do momento que eu encontrei o meio, eu comparo o primeiro símbolo da primeira palavra com o primeiro símbolo da segunda, e assim por diante. Então, eu consigo fazer dessa forma. Aqui, o que é essa linguagem L7? É a palavra concatenada com ela mesma reversa. Bom, essa é mais simples, né? Porque se a palavra está concatenada com ela mesma reversa, eu só tenho que comparar os extremos. Os extremos até chegar no meio e constatar que ela tem esse formato. Tá?
Essa aqui é um pouco mais complexa, né? Eu tenho a palavra seguida dela mesma, seguida dela mesma. Então, vocês vão ter que primeiro resolver os 6, né? O 5 e o 6, né? Para conseguir ter uma ideia de como resolver o 8, o L8 e o L9, finalmente, né? É uma palavra tal que a palavra é igual ao quê? É A na N, B na N ou, né, B na N, A na N. Tá? Então, ou eu tenho As, mesmo número de As, por exemplo, se o N é igual a 3, eu vou ter 3 As seguidos de 3 Bs, ou 3 Bs seguidos de 3 As. Então, se eu tiver 3 Bs, eu tenho que ter 3 As seguidos. Se eu tiver 3 As, eu tenho que ter 3 Bs seguidos. Tá? Então, vocês poderiam marcar, né? Eu encontrei um A, encontrei um A, encontrei um A. Agora, para todos os As que eu encontrei, eu tenho que ter um B correspondente. Então, essa é a forma de como resolver esse problema aqui. Tá? Então, eu acho que eu vou deixar o tempo para vocês resolverem o trabalho, eu vou estender o trabalho 5, né? Não sei onde é que foi. Tá aqui, tá aqui. Ele carregou. Então, trabalho 5 aqui. Tentem, então, minha sugestão, efetuem o download de uma versão mais recente do JFlap para evitar qualquer bugs, né? Qualquer bug do simulador. E façam os exercícios do trabalho 5, tá? Então, o trabalho 5 estava até dia 26, né? O prazo de entrega. Então, o que eu vou fazer, eu vou estender ele até o dia 8, tá? Até o dia 8, até as 23h55. Não, o da presença de hoje, na realidade, eu vou pegar a presença aqui da própria meeting aqui, tá? Da própria reunião. Só não saiam ainda porque eu tenho que tirar uma captura de tela aqui. Ô, Sora, eu achei que o trabalho 5 era para semana que vem. Não era. Pelo menos não estava. Porque não estava aparecendo as datas para a gente, estava aparecendo só do exercício 4, que é para entregar amanhã, porque ele fica avisando, sabe? E aí não tava assim, por isso que eu não entreguei. Não, mas ficou o prazo para. Já tava, eu não alterei, ó. Tá prazo dia 26. Essa tarefa da presença, tá? Não os demais exercícios. Não, da presença eu entreguei. De demais exercícios que eu tô falando. Não, era só os demais exercícios realmente não estava definido. Tá, beleza. Tá? Então tentem fazer, porque essa parte exige bastante prática, né? Porque é uma forma de pensar diferente, né? Quando tu tá usando a máquina de Turing, tá? Tu vai elaborar um algoritmo e vai tentar resolver aquele problema, né? Com a máquina de Turing. Então tentem fazer os exercícios, tá? Utilizando o simulador, vão fazendo por partes, né? Para que vocês consigam entender como é que funciona essa dinâmica, né? Porque vai ser importante para a prova. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Prazo do trabalho 4. Trabalho 4. Trabalho 4, sim, olha só. Trabalho 4, prazo é até amanhã, dia 3. Mas eu vou estender um pouquinho mais. A gente falou hoje sobre o simulador da máquina norma, né? Acho que nem todos ficaram até o final da aula passada em que a gente discutiu o simulador da máquina norma, então eu vou mudar aqui para a mesma data, tá? Só que tentem não deixar acumular, tá? Porque vocês vão ter os exercícios dos dois trabalhos. Vou botar aqui para o dia 8 também. Fechou?